Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor da AB Redes. E nós vamos falar hoje do curso CyberOps, capítulos 9 e 10. Bom, primeiramente, capítulo 9, camada de transporte. O que a gente vai estudar aqui? As características da camada de transporte, o estabelecimento de uma seção na camada de transporte e a confiabilidade da transferência de dados na camada de transporte. Vamos lá? E, bom, já vimos lá que no modelo ISO-OSI, a camada de transporte é a camada número 4. E no modelo TCP/IP a gente também chama de camada número 4, ok? Essa camada, nós já falamos que ela é responsável pela distribuição das aplicações. Esta camada ela segmenta os dados e também rotula cada um dos seus segmentos com portas. Cada porta está ligada a um aplicativo e a um serviço. Ok? Então, a camada de transporte trabalha muito. Segmenta, multiplexa os dados, associa os dados aos aplicativos, né? E ao receber os dados do aplicativo, joga para a camada de baixo, mandar para o fio. Ao receber os dados da camada de baixo, joga para a camada de cima, distribuindo para cada um dos aplicativos. É assim que funciona a camada de transporte, ok? Muito bem. Aqui estão as responsabilidades da camada de transporte. Rastreamento das conversações individuais é aquilo que a gente falou. Ele atribui uma porta a cada aplicativo e a cada serviço aonde estão conectando esses aplicativos. Então, cada comunicação fica separada entre si, de forma rastreável pelas portas. Segmentação dos dados. Os dados, ao virem dos serviços ou dos aplicativos, eles são divididos em pequenos pedaços, para que eles possam ser multiplexados. Claro, como toda camada, adiciona as informações de cabeçalho, que na verdade as informações mais importantes são os endereços de porta. Mas nós vamos ver também que o cabeçalho TCP, principalmente o TCP, ele tem algumas outras características muito importantes, que vão definir controle de fluxo, estabelecimento de sessão e outras questões ligadas ao TCP. Na verdade, nós vamos falar de dois protocolos aqui nessa camada 4, TCP e UDP, ok? A identificação das aplicações, novamente, por porta, né? E a multiplexação das conversas, que está ligado também à segmentação, ok? Tudo isso faz a camada 4. Muita coisa, né? Como a gente já falou, há alguns protocolos que trabalham na camada de transporte e aqui no nosso curso nós vamos estudar o TCP e o UDP. De forma assim bem rapidinha, o TCP ele controla as sessões e o fluxo de dados e o UDP ele não tem esse controle, porém ele é mais rápido. Mas vamos dar isso mais detalhes à frente. Falando então no protocolo TCP, o que ele fornece para a gente? Ele fornece principalmente duas coisas, a confiabilidade, tá, e a rastreabilidade. Então, o que a gente vai ver aqui? Digamos que um dado deve ser enviado para um servidor de FTP. Usando o TCP, a cada conjunto de segmentos que chega no FTP, ele vai responder dizendo, eu recebi, rastreabilidade. Eu sei quando o destino recebeu. E se por acaso os segmentos forem enviados e forem perdidos, ou algum deles for perdido, o servidor não enviará de volta, o destino não enviará de volta uma mensagem de acknowledgement, o que fará com que a origem reenvie os segmentos. Então eu tenho confiabilidade da minha transmissão. Ou seja, eu vou ter certeza que os dados irão chegar ao seu destino. Isso faz do TCP o protocolo indicado para operações sensíveis, que não pode haver perda de dados. Eu tenho que ter controle da situação. Ok?
Aqui nós temos o cabeçalho TCP, que é bem mais complexo que o cabeçalho, é mais completo que o cabeçalho UDP. Como nós falamos, a gente tem os endereços de porta, que são a parte mais importante desse cabeçalho aqui. Tem 16 bits, portanto, eu consigo ter até 2 elevado a 16, 65 mil alguma coisa, endereços diferentes de porta. Tá? Tem a porta de origem e a porta de destino. Este número de sequência aqui é o número que vai em cada segmento para identificar a sequência. Então, se eu divido um dado em 10 segmentos, eu vou ter o segmento 1, 2, 3, 4, 5 até 10. De forma que, ao chegar no destino, ele vai ter como ordenar esses segmentos caso eles cheguem fora de ordem. Então, o número de sequência serve para identificar cada um dos segmentos dentro da sua ordem. O número de confirmação é o acknowledgement, tá? É o número que vem em resposta a uma sequência de segmentos que chegam. Então, toda vez que chega no destino uma sequência de segmentos, o destino envia de volta o quê? Confirmado, chegaram tantos segmentos aqui. Tá? Então, tantos bytes chegaram aqui. Então, esse número de confirmação indica exatamente, não somente que eu recebi os segmentos, mas que eu recebi todos os segmentos. O que mais? Complemento cabeçalho, autoexplicativo, reservado. Alguns bits de controle que a gente chama de flags. Vão ter algumas funções aqui, principalmente na etapa de estabelecimento de sessão, ou então revisão da sessão TCP. Tamanho da janela, nós vamos ver também o que será isso, mas basicamente isso aqui controla o fluxo de segmentos, ou quantos segmentos eu posso enviar no máximo para o meu destino. Tá? Checksum também autoexplicativo, urgente, um pouquinho mesmo de qualidade de serviço aqui e outras opções. Ok? Esse é o cabeçalho TCP. Aqui tem a explicação de cada um dos campos. Vamos agora ao outro protocolo, que é o protocolo UDP. Então, enquanto o TCP tem o estabelecimento de uma sessão, controle de fluxo, retransmissão em caso de perda, o UDP não tem nada disso. O UDP simplesmente manda os segmentos. Manda. Aliás, os segmentos aqui, a PDU da camada 4, quando o protocolo é UDP, também é chamado de datagrama, tá? Então, a gente chama também esse segmento do UDP de datagrama, mas pode chamar de segmento, não tem problema nenhum, ok? Então, nesse caso, olha só, os segmentos eles são enviados de uma vez só, eles não são enviados de tanto em tanto, não tem confirmação, vai tudo, se chegar, chegou, se não chegar, tudo bem, tá certo? Com isso, a comunicação UDP é muito mais veloz. Então, ele é muito utilizado em situações onde a rapidez é essencial. Por exemplo, transmissões de vídeo streaming ou de VoIP. Dá para ver pelo cabeçalho UDP que ele é bem pequenininho, né, gente? Então, não tem que controlar nada, então praticamente eu tenho só porta de origem e porta de destino. Aqui a explicação de cada um dos elementos do cabeçalho UDP. Socket. O que é um socket? Um socket nada mais é do que o endereço IP ao lado da porta. Então, por exemplo, 200.45.35.10, 2.80. Isso é um socket, certo? Então, um endereço IP e a sua porta ao lado. Quando as comunicações acontecem, eu posso defini-las por meio de um socket. Por exemplo, esta máquina aqui, 192.168.1.5, está transmitindo para a máquina 192.168.1.7. Por acaso, essa máquina é um servidor FTP e é também um servidor web. Apesar de eu ter o mesmo endereço IP
IP de origem e IP de destino, eu tenho uma porta para FTP e outra porta para web. Então os sockets serão diferentes, ok? Então é assim que funcionam as comunicações TCP/IP. Aliás, é por isso que essa pilha de protocolos, apesar de haver outros protocolos envolvidos, é carinhosamente chamada de TCP/IP. Muito bem. Então aqui temos aqui um testezinho, que eu garanto que vocês vão se dar bem nesse teste. Passando para o outro assunto. Processos em servidores TCP. Então, nós já falamos que o TCP ele trabalha com o endereço de porta, né? Então, o que ele vai mostrar nessa figurinha aqui, gente, é simplesmente o seguinte, que eu posso, dentro de um mesmo servidor, ou seja, dentro do mesmo endereço IP, ter várias portas. E se eu tiver um servidor, cada porta representará um serviço. Então, se eu tiver um cliente, por exemplo, de HTTP, essa solicitação ao servidor vai chegar na porta 80. Enquanto que uma solicitação SMTP, por exemplo, que é e-mail, vai chegar na porta 25. Tá? E o que ele mostra aqui é que na ida eu tenho um endereço de porta de origem, que geralmente é um endereço de porta alto, efêmero, dinâmico, e um endereço de porta de destino aqui. E que, chegando ao servidor, essas portas serão solicitadas e chegarão ao seu destino, que são os serviços. Na hora de responder, o servidor inverte esse endereçamento. O que era origem vira destino, o que era destino vira origem, e aí o serviço é entregue ao cliente. Nada mais do que isso. Essa parte é muito interessante e muito importante também. É a parte de conexão. Né? Como é que o TCP trabalha uma conexão? Então, uma coisa que é muito importante nós conhecermos do TCP é que antes de haver trocas de dados, existe um estabelecimento de uma sessão. Durante o estabelecimento dessa sessão, não há trocas de dados, apenas há uma negociação para se fechar uma sessão TCP. Tá? Então, as três comunicações, primeiro chamado handshake triplo, só serve para isso. Então, são segmentos TCP sem payload, só com cabeçalho. Tá certo? O que vai acontecer aqui? O primeiro segmento é um segmento que vem com flag. Lembra aqueles flags que eu falei? Com flag SYN ligado. O que significa esse flag SYN? Significa o computador A dizendo para o computador B: ei, computador B, você quer conversar comigo? Então esse é um segmento vazio em payload com o bit SYN ligado. O computador B vai receber essa informação e vai dizer: olha, eu quero falar contigo sim. Ou seja, ele dá um ACK com relação a esse sim. Beleza, eu quero falar contigo. E aproveita para mandar também um sim para lá. Ele diz assim: olha, eu quero falar contigo. E você, quer falar comigo? E aí o A responde: sim, eu também quero falar contigo. Então ele manda um ACK. Tá claro? Parece uma coisa assim, meio imbecil, se o A está perguntando para o B, óbvio que eu quero falar com você, né? Mas, levando para o mundo agora da realidade dos computadores, isso acontece porque a comunicação é bidirecional. Ou seja, os parâmetros combinados aqui na direção verde podem ser diferentes dos parâmetros na direção amarela. Vou dar um exemplo para vocês. Na maioria das casas das pessoas, nós temos uma conexão assimétrica com a internet. Ou seja, o download é bem mais rápido que o upload. Então, pode ocorrer de um upload ter congestionamento que um download não vai ter. Então, os parâmetros acertados entre o meu computador e o servidor vão ser diferentes do servidor para mim, ou seja, no download, e de mim para o servidor, ou seja, do upload. Portanto, é importante ter esse SYN-ACK e outro SYN-ACK. 2 SYN-ACKs. Ok?
Outros elementos importantes dessa comunicação também são o número de sequência e o número de ACK. Tá? O número de sequência que chegar aqui é o número que vai iniciar a comunicação. Apesar de ele não estar carregando dado nenhum, é um número de sequência. Ó, vou começar no 100, tá? E ele já me responde com o ACK 101. O ACK sempre é um a mais do que chega no número de sequência. Tá? 101. Opa, beleza. E ele, olha, como é bidirecional, ele pode falar, olha, eu não quero trabalhar com 100 não, eu vou trabalhar com 300. Tá? Ele diz, ó, beleza, respondo 301 para você. Então, olha só como é que é o bidirecional, né? Enquanto que numa direção, na direção verde, os segmentos vão começar marcando 100, 102 no caso, né? Já foi 101 no caso, que já foi o 100, né? Na volta, eles vão começar no 301. Tá certo? Isso é bastante interessante, né? Beleza. Aí, depois desse handshake triplo, o que acontece? Nós vamos ver durante a aula o Wireshark mostrando essa comunicação, ok? Todo esse handshake triplo, a gente entendendo direitinho. Ocorre a troca de dados, os segmentos vão comer solto lá, vão carregar os dados que vem na camada de cima, tá? E finalmente acabou. Ou seja, eu terminei de ver, por exemplo, uma página web. Terminou? Fechei o navegador. Só que o TCP é bem educado. Ele encerra a sessão, também com segmentos sem payload, que são 4 comunicações. Quem quer terminar, ou seja, se o navegador está aqui, eu fecho o navegador. Quem quer terminar, manda um fim. O computador B manda um ACK. E aí, depois, o computador B manda um fim. E finalmente o A manda um ACK. Aí você vai perguntar, pô, da outra vez só foram 3, por que são 4? Tá? Porque nem sempre a finalização de um lado é ao mesmo tempo da finalização dos dois lados, do outro lado. Por quê? Por exemplo, digamos que eu estou navegando aqui. Eu estou fazendo um download de um arquivo, ok? Para mim, ele chegou, beleza, aqui apareceu meu navegador que chegou. Eu fecho o navegador. Mas pode ter alguma operação de cache que faz com que o servidor continue, falta alguns segmentos ainda para chegarem aqui. Tá? Então ele só vai finalizar mesmo quando ele terminar de te entregar tudo. Tá claro? Então podem acontecer em momentos diferentes a sinalização de um lado e de outro. Analisando o handshake triplo, né? O SYN e o ACK fica aqui nos bits de controle. Tá? Aliás, ele mostra todos os flags aqui explicando o que é cada um desses. Temos também o Wireshark aparecendo neste vídeo, ok? O mesmo processo que será mostrado em sala de aula também é mostrado nesse vídeo, eu aconselho a assistir, ok? Olha o laboratório aí, nós vamos mostrar em sala de aula e um testezinho. Ok, já mostramos o estabelecimento de sessão TCP, é hora de detalhar a confiabilidade na troca de informações TCP, ok? Entrega garantida. O que é isso, né? Os segmentos, com essa entrega garantida, a gente garante que os segmentos vão chegar e vão chegar, não necessariamente chegam numa ordem, e o próprio TCP do destino vai poder reordenar, devido ao quê? Aos números de sequência, como nós já falamos, né? E a confiabilidade é aquela questão que a gente já explicou. Se por acaso faltar um segmento, o número de resposta de ACK vai ser diferente do que deveria ser. Por exemplo, se eu mando 100 bytes, tá, e só chegam 80 no destino, o número de ACK de resposta vai ser 81. Aí a origem vai olhar assim, caramba, eu mandei 100, então ele só recebeu 80. Eu vou retransmitir. Tá? Então, é assim que funciona essa confiabilidade no protocolo TCP, bem explicado também neste vídeo, e vai ser mostrado em sala de aula por meio do Wireshark. Tá? Aqui ele mostra realmente essa perda de segmentos, né? E aí o ACK que chega. Ok? Muito bem. Mais um videozinho com o Wireshark. Tamanho de janela e controle de fluxo. Tá?
Então, explicando mais detalhes do que é o tamanho de janela. Cada computador tem um buffer que pode acumular os segmentos recebidos da rede. Isso tem um limite, tá certo? Então, o número de segmentos que eu posso receber para eu poder conseguir processá-los, tá certo? Eles chegam rapidinho na rede, eu tenho que acumular ali rapidinho e jogar para a camada de cima, não é isso? Então, durante o estabelecimento de sessão, o computador A fala para o computador B o seguinte: olha só, meu amigo, eu só posso receber até 1000 bytes. Não manda mais do que isso de uma vez só, não. Tá certo? Aí o B responde para ele: ótimo, e eu só posso receber 100 bytes. Não manda mais do que isso. Então o que vai acontecer? O computador B, sabendo que o A consegue receber no máximo 1000, o que ele vai providenciar? Ele vai providenciar o envio de um ACK antes de chegar nesses 1000. Pode ser a qualquer momento, tá? A qualquer momento que o B decida, mas nunca depois dos 1000. Ok? Geralmente vem bem antes essa confirmação, que a gente pode observar também no Wireshark. Então aqui está mostrando muito bem, né? Ele está mostrando que ele falou aqui, olha, combinei um negócio com você, eu vou mandar aqui, ó, 2 segmentos, cada um de 1460 bytes, e ele está mandando um ACK aqui, né? E está mandando um ACK com o tamanho da janela também, tá certo? Gente, esse tamanho de janela que é definido por esse número do meu buffer, né, vai determinar o quê? Vai determinar o fluxo. Tá? Então, se, por exemplo, eu mando muitos segmentos com poucos ACKs, significa que a minha rede está muito confiável. Tá? Eu posso mandar um montão, receber um ACK depois que eu não vou me preocupar em retransmitir. Tá? Então, esse número de janela também é usado para controlar o fluxo. Se eu uso um número de janela menor, eu vou receber poucos segmentos de cada vez. E eu posso usar isso numa rede que está congestionada ou que está com erros. Tá? Então eu diminuo o tamanho da janela para otimizar a minha transmissão. Ao passo que, se eu vejo que não há quase retransmissão, eu posso aumentar o tamanho da janela e receber mais segmentos de uma vez só. Tá? Então, esse tamanho de janela é usado para controlar este fluxo. Ok? Falando um pouquinho do MSS também, o MSS é o Maximum Segment Size. Tá? O MSS ele tem que estar em consonância com lá o quadro que está lá embaixo, que vai ter a MTU do quadro, que é o Maximum Transmitter Unit, né? Que é o tamanho máximo de quadro que pode ter, tá certo? Então, ele coloca aí 1460, porque geralmente lá embaixo é 1500, né? Vai ter 2 cabeçalhos, um cabeçalho de 20 bytes do TCP, um cabeçalho de 20 bytes do IP, vai chegar a 1500 lá embaixo no quadro, né? Então, geralmente esse MSS é regulado em 1460, mas pode variar também. Por que ele está colocando essa informação aqui? Porque essa informação é trocada entre os hosts na hora de estabelecer a sessão. Né? Lembrem-se que o TCP é responsável por segmentar os dados que vêm na camada de aplicação. Qual o tamanho desse segmento? Vai ser o que eu combinei com o meu vizinho. Tá certo? Que muitas das vezes vai representar o meio físico que o meu vizinho tem. Repara, gente, nem sempre 2 computadores estão ligados fio a fio. Ou seja, enquanto de um lado eu posso ter um cabo Ethernet, do outro lado da internet eu posso ter, por exemplo, um wireless, eu posso ter uma conexão frame relay, PPP. Cada um dos meios vai ter um MTU diferente e, consequentemente, um MSS diferente. Então pode acontecer, como a comunicação é bidirecional, pode acontecer de um lado os segmentos terem um tamanho pequenininho, já do outro lado um tamanho grandão, tá certo? Então, claro que tudo vai depender do meio físico que eu estou usando também do meu lado, certo? Então, pode ser que do outro lado não suporte o meu tamanho máximo do meu meio físico. Então, eu tenho que encurtar, mesmo que o meu meio físico suporte um tamanho maior. Tá?
Ok. Aqui nós já falamos de prevenção de congestionamento, né? Por meio do fluxo. Uma coisa importantíssima também é vocês conhecerem o Nmap, que é um software de descoberta de rede muito importante para a segurança. Tá? Por isso que aparece aqui nesse curso como um laboratório. Super importante fazer. Esse laboratório vai ser feito em sala de aula, ok? Com isso a gente termina aí o módulo 9 da camada de transporte, ok? Vamos lá, vamos para o módulo 10. No módulo 10, nós vamos ver o quê? Alguns serviços de rede, quais sejam DHCP, DNS, NAT, transferência e compartilhamento de arquivos, e-mail e HTTP. Nós estamos agora na camada de aplicação. Muito bem. Começando com o DHCP. O DHCP, pessoal, é o protocolo responsável por distribuir endereço IP na minha rede. Quando eu chego com o computador na rede, eu pego e plugo ele no cabo ou ligo ele no wireless e não me preocupo em configurar endereço IP do meu computador. Ele descobre. Né? Como é que ele descobre isso? Tá certo? Ele pergunta. Então, quando você liga um computador na rede, ele pergunta, olha aí, tem um servidor DHCP aí para me dar um IP? Ele achando um, ele pega e consegue um IP para ele e consegue operar na rede. Tá claro? Então, o servidor DHCP faz isso. Né? E como é que ele opera? Ele opera de uma maneira que a gente carinhosamente chama de DORA. D-O-R-A. DHCP Discovery, DHCP Offer, DHCP Request, DHCP ACK. Ok? O que vem a ser isso? O cliente DHCP manda uma mensagem aqui em rede dizendo, olha aí, existe algum servidor DHCP? O servidor responde, eu sou. Que tal pegar esse IP? Gostei. Então, por favor, reserve um IP para mim. Ele diz, perfeitamente. O IP está reservado durante tantos minutos, tantas horas, tantos dias. Tá certo? É assim que funciona facilmente DORA. Você vê fazendo. Nós vamos ver no laboratório isso acontecendo. Aqui a gente tem o formato da mensagem DHCP. DHCP é uma mensagem que fica na camada 7, tá? É um aplicativo, é uma camada de aplicação. Tá? Tem vários elementos aqui que você, além do DORA, né, que existem lá. Ok? O endereço IP que ele vai te dar, o tamanho, o tempo durante o qual ele vai durar, tudo isso são mensagens DHCP trocadas entre o cliente e o servidor. Tá? Você tem vários tipos de mensagens DHCP. Você pode requerer um endereço IP, você pode renovar o seu endereço IP, você pode devolver um endereço IP, tá certo? Tudo isso é feito dessa comunicação entre cliente e servidor. A comunicação DHCP acontece com um númerozinho de porta. O dever de casa de vocês é descobrir que número de porta TCP ou UDP. Descubram. Se na camada 4 fica TCP ou UDP, que carrega o DHCP, pessoal. Dever de casa, hein? Próximo protocolo que vamos estudar é o protocolo DNS. O protocolo DNS é um protocolo que tem uma função muito importante. Ele é o nosso catálogo de endereços. Como assim catálogo de endereços? Pensa, qual foi a última vez que você precisou de um número de telefone para telefonar para alguém? Você chega no celular, você acha a pessoa e liga para ela. A gente parou de decorar telefone das pessoas. Antigamente a gente decorava, hoje em dia não precisa mais. Está tudo no catálogo. Eu só preciso saber o nome da pessoa. Mesma coisa quando nós navegamos na web. Eu não preciso saber o endereço IP da Cisco, o endereço IP da UOL, o endereço IP da Globo. Eu chego lá e digito www.cisco.com, chego lá. Certo?
acontece que a camada de baixo, lá no IP, ele vai ter que saber o IP que vai pôr lá. Então, a aplicação não manda lá para baixo o endereço de humano, manda o endereço IP. Mas antes disso, ele tem que fazer uma consulta a um catálogo, a um servidor de DNS, que de maneira bem simplificada tem duas colunas. Primeira coluna, o nome, e na segunda coluna, o endereço IP associado a este nome. Então ele resolve nomes para números IPs. Então é um que faz uma resolução de endereços. Protocolo DNS. Ok? Aquilo que a gente explicou aqui, olha, qual o endereço IP relacionado com cisco.com. E aí o servidor DNS vai responder isso. O DNS também funciona para quê? Para poder organizar esses nomes, tá certo? Quando a gente digita www.cisco.com, existe uma hierarquia. A gente sabe que se por acaso houver um endereço funcionários.cisco.com, eu sei que este é um subdomínio do cisco.com, onde devem estar os funcionários. Se eu colocar técnicos.funcionários.cisco.com, eu tenho um outro subdomínio que provavelmente são os técnicos que são funcionários da Cisco, que é uma companhia comercial.com, que está nos Estados Unidos. Então, pelo endereço, pela URL, eu sei as informações que estão presentes ali. Eu sei deduzir essas informações. E é tudo uma estrutura hierárquica. Então, dentro de uma companhia que tem uma estrutura de DNS, ou mesmo na internet, eu tenho um domínio raiz. Tá? É o ponto. O domínio raiz é o ponto. Tá certo? Dentro dele pode ser o .net, .edu, .com, .au, .co, qualquer sufixo. Tá? Esse é o domínio mais alto que existe. Ok? Dentro deles há os subdomínios. E pode ter subdomínio. Tá certo? Então essa é a estrutura hierárquica do DNS, que os servidores de DNS têm que conhecer. Claro, eu faço uma pesquisa DNS para tentar encontrar um endereço IP relacionado àquele IP, tá certo? E ao encontrá-lo, a gente vai direcionar o pacote para lá. A gente tem vários tipos de descoberta. Um servidor de DNS não trabalha sozinho. Por meio dessa organização hierárquica, a gente consegue escalar e fazer com que um servidor só tenha responsabilidade, ou seja, só seja autoritativo para um conjunto pequeno de endereços. Com isso, com milhares ou milhões de servidores DNS na internet, nós conseguimos organizar a internet inteira sem sobrecarregar nenhum servidor em particular. Ok? Porque há essa delegação, a gente há essa hierarquia. Né? O servidor raiz não conhece todos os endereços do mundo, ele conhece a raiz. Um servidor .com não conhece todos os subdomínios do mundo, conhece apenas os que estão no .com, e assim vai. Tá certo? Finalmente, como é que funciona uma consulta DNS? Etapa 1, o nome do site é digitado pelo humano. Etapa 2, existe uma consulta DNS que é feita a um servidor para resolver esse endereço dentro de um endereço IP. Finalmente, o servidor DNS tem aquela tabelinha que a gente conversou, e vai falar, esse cara quer saber cisco.com, beleza, vou devolver isso aqui para ele, ó, 198, etc. Esse 198, etc. vai ser enviado ao cliente, que finalmente vai poder construir o seu pacote e enviar para o servidor web, no caso. Tá certo? Formatos de mensagens DNS, existem várias mensagens de DNS, aqui ele está colocando algumas delas. O registro A é uma resolução para IPv4.
O registro AAAA é uma resolução para IPv6. NS é uma comunicação para eu saber um servidor autoritativo para um determinado domínio. E o MX é ligado a comunicações de servidores de e-mail. Okay? Claro, com a gente, o ipconfig/o ou ipconfig/display DNS no Windows, eu consigo ver estas informações que estão no cache DNS, ok? O datagrama UDP, aqui já tem um segredinho que eu ia perguntar para vocês também, gente, se o DNS era UDP ou TCP. Mas sabe o segredo? Ele pode ser as duas coisas, tá? Eu posso mandar uma solicitação e receber a resposta DNS tanto em UDP quanto em TCP. Porém, na maioria absoluta das vezes vai ser UDP. Tá? Então tem aqui o cabeçalho, né? Tenho aqui as perguntas e respostas que estão ligadas ao meu datagrama UDP. DDNS. Por que ele está abordando isso aqui? Porque isso é uma coisa importante para a segurança. Ok? Bom, o que acontece? Na maioria das vezes, eu tenho uma empresa, eu registro o nome da minha empresa lá no registro.br, pago uma taxa lá, R$30 por ano, R$40 por ano, e tenho o meu nome, tem minha presença na internet. Muito bem, aí falta o quê? Falta eu alugar os serviços de um provedor de serviços para colocar o meu site no ar. Tá? Esse provedor de serviços, ele vai pegar e vai tomar conta, ele vai administrar o meu serviço de DNS, aquele que eu estou pagando R$40 por ano, tá certo? E vai dizer o seguinte, olha só, esse endereço aqui desse cara, www.minhaempresa.com.br, está conectado ao meu IP. Eu estou fazendo o site, eu tenho um IP fixo, tá certo? Então ele vai dizer lá no registro.br, olha, existe aqui esse IP fixo relacionado a esse nome. Beleza. Daí por diante, todos os outros servidores de DNS vão copiar ele para quem quer que queira acessar o meu site. Até aí tudo beleza, até aí tudo bom, desde que eu contrate um IP fixo. Mas se eu não tiver o IP fixo? Geralmente isso acontece com pequenos comércios ou mesmo na minha casa. Eu tenho um IP na minha casa. E eu quero ter um nome associado a ele. Para isso, existem os serviços de DNS dinâmico, ou DDNS, certo? Geralmente, o mais famoso é o NoIP, que é um serviço de DDNS. Esse DDNS vai fazer o quê? Ele vai ficar o tempo todo acessando a minha máquina, ou de tempos em tempos acessando a minha máquina, para saber qual o IP público que eu tenho. Geralmente a gente coloca já para responder no roteador, tá? Eu tenho um roteador aqui em casa, eu configuro o DDNS nele. Nós vamos fazer isso no laboratório, uma prática sobre isso, tá? Mostrar como é que configura isso no roteador doméstico. A gente põe lá e ele responde. Toda vez que perguntarem por um determinado domínio, vai responder o meu IP. Só que o meu IP é dinâmico, por isso que é DDNS. Ok? Um outro protocolo, também muito importante para a segurança de redes, que é o RUIS. O RUIS é o seguinte, por padrão, pessoal, os nomes de domínio e os seus donos são públicos. Existe uma transparência. Na hora que eu registro um domínio na internet, o combinado foi o seguinte, olha, você tem que mostrar a sua cara. Você não pode ter um IP escondido. Tá certo? Então, eu tenho o domínio www.abrredes.com.br. Se você for lá no RUIS, você vai descobrir quem eu sou. A minha empresa. Porque a minha empresa é dona deste domínio. Então você tem como saber todos os donos dos domínios e os mínimos detalhes. Isso é um problema sério com a LGPD, né? Mas não tem problema nenhum. Eu sou público. Tanto que não estranhem que um site mostre o seu CNPJ na página inicial. Que eu queria descobrir pelo RUIS mesmo. Dá mais confiabilidade. É um número público.
Tá certo? Ou não? Isso é uma coisa que a gente vai estudar ao longo dos capítulos aqui. Tá? Ok, gente, falando sobre mais um serviçozinho, o serviço de NAT. O serviço de NAT, como nós já observamos em capítulos anteriores, o serviço de NAT, ele é um serviço de máscara. Ele faz com que o IP da minha rede local não seja conhecido por quem está na internet. Você fala assim, pô, isso é legal, né? Eu fico escondido, né? Pô, gostei desse protocolo. Nem sempre é legal. Porque alguns aplicativos exigem que você tenha uma conexão fim a fim entre eles. Por exemplo, jogos. Claro que o NAT evoluiu muito. O NAT não suportava um monte de coisa. Hoje em dia você pode jogar com o NAT. Por quê? Porque não existe internet sem NAT. Certo? Por um motivo muito simples. Que o NAT, por esse mascaramento, ele resolveu um problema sério na internet, que é a falta de endereço IPv4. Como assim? Existe um tipo especial de NAT chamado PAT, nós vamos ver em detalhes daqui a pouco, que ele consegue fazer uma mágica. Você tem apenas um endereço de internet, um endereço IP público, e você consegue ter dentro da tua rede local vários endereços IPs diferentes, usando para sair para a internet o mesmo único endereço. E nessa rede interna são usados esses endereços aqui, que são os endereços particulares, né? Rede 10, rede 172, rede 192. Tá? São endereços privados. Esses endereços não circulam na internet. De modo que eu posso ter na minha casa uma máquina configurada nessa faixa e você na sua casa na mesma faixa. Não haverá conflito. Estes endereços serão traduzidos por meio do NAT. Esses endereços internos serão traduzidos por meio do NAT e transformados no endereço público. Este sim tem que ser único. Ok? Quem faz o trabalho de NAT é o roteador. Ok? Exatamente o que nós conversamos até agora. Né? Aqui uma animaçãozinha mostrando o NAT. Ó. Aqui dentro do roteador existe uma tabela NAT que faz uma ligação entre o endereço local e o endereço global. Tá? Na volta, a mesma coisa. A mesma tabela ela é consultada na ida e na volta, para fazer a tradução para sair e a tradução de volta para entrar. Tá claro? Quando a gente usa o PAT, por meio do PAT, a gente consegue aquela mágica de apenas um endereço de internet corresponder a vários endereços internos. Tá? Por quê? Porque na hora de sair, ele sai com a porta também. Então ele pode sair o quê? Ele pode sair com o mesmo endereço na internet, ó, os dois estão com o mesmo endereço, 209.165.201, porém, a porta, ou desculpe, 209.165.202.256, porém as portas são diferentes, tá vendo? Daí ele identifica não somente pelo IP, mas também pela porta. Então, por meio do PAT, eu uso o socket para fazer a tradução, e não faço apenas a tradução do endereço IP. O NAT é a tradução do endereço IP, uma relação de 1 para 1, entre IP interno e IP externo. Serve bem para mascarar, mas não serve para nada para economizar endereço. Já o PAT, o que é feito um mapeamento de socket. Um socket de entrada é mapeado num socket de saída. Com isso eu ganho lá mais 16 bits de porta para fazer a minha brincadeira funcionar. Tá certo? Ou seja, com o mesmo IP, eu consigo até 64.000 possibilidades diferentes de endereços que saem para a internet. Sockets, né? Que saem para a internet. Mais um servicinho, pessoal. Servicinho de FTP e de TFTP. São serviços importantes para transmissão de arquivos, upload e download de arquivos.
Não é muito conhecido do usuário final. Nós usamos sempre para fazer downloads HTTP mesmo. Mas para quem trabalha, por exemplo, com web, né, você conhece muito bem o FTP. Que é por FTP que você vai mandar arquivos para o servidor web e download de lá também. Tá? O FTP, ele trabalha com duas comunicações. O FTP é um protocolo genial, muito seguro, muito legal. Ele trabalha numa conexão, ele trabalha só o controle. Ah, posso enviar agora? Não posso, está congestionado? Não está? Então só comunicações de controle. Tá? Isso trabalha numa porta e os dados fluem por meio de uma outra seção TCP que trabalha numa outra porta. As portas são 20 e 21. Ok? Já o protocolo TFTP também trabalha para transmitir e receber arquivos, só que sem segurança, sem retransmissão. Ele usa, na camada 4, o UDP. Então o TFTP é bem mais rápido que o FTP, porque vai direto. No entanto, se houver perdas no caminho, já era, nunca vou saber. Eu só uso o TFTP se você está com uma rede muito segura. Por exemplo, um computador ligado no outro. Tá? Aí você pode usar o TFTP. Gente, para falar a verdade, ninguém mais usa esse TFTP, não. É só realmente quem não tem suporte ao FTP que apela para o TFTP. Tá? No curso CCNA, a gente aprende a usar o TFTP para fazer download e upload de arquivos entre um roteador e um computador. Mas todos os roteadores de switch hoje em dia suportam também o FTP, que aí é preferível. Okay? SMB também serve para transportar arquivos, mas numa topologia Windows. Tá? É claro, gente, hoje em dia o Linux também suporta o SMB por meio do seu servidor Samba e cliente Samba. Certo? Então, quando você está ou compartilhando uma impressora ou compartilhando uma pasta no Windows, você está usando o protocolo SMB. Ok? Claro que para o usuário é tudo transparente, é só arrastar de um Windows Explorer para o outro, né? Mas o que acontece por trás disso aqui é o SMB. Tá? Um laboratóriozinho no qual você, por meio do Wireshark, observa o FTP e o TFTP. Vamos ver isso também em aula. Protocolos de e-mail, estamos quase acabando, né? Para mandar e receber e-mails, você usa alguns protocolos. Para envio de e-mail e também para comunicação entre servidores de e-mail, o protocolo é o SMTP. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, gente, que é muito importante, no FTP, o FTP original ele não tem segurança. Mas eu tenho a versão SFTP, que é o FTP seguro, que trabalha em cima de SSH. E aí ele fica criptografado. Tá? Então, é um jeito de eu mandar e receber arquivos de maneira segura. O mesmo acontece com as mensagens SMTP. Existe uma versão do SMTP que trabalha numa outra porta, não a porta 25, que é a versão segura do SMTP. Hoje em dia, todos os servidores de SMTP da internet só aceitam o protocolo de SMTP seguro, ok? Fechado parênteses, vamos voltar para cá para o e-mail. Repetindo, eu quero enviar um e-mail, protocolo SMTP. Eu quero transportar um e-mail de um servidor para outro, SMTP, ok? Já quando eu tenho uma máquina e solicito o meu e-mail, eu posso solicitar para receber o meu e-mail do meu servidor, usar o protocolo IMAP ou o protocolo POP3. O protocolo POP3 quase não é mais usado. Hoje em dia utilizamos o IMAP. Muita atenção, pessoal. Quando você está olhando o Gmail, você está mandando e enviando e-mails aqui no Gmail ou num webmail qualquer, você está usando HTTPS e não SMTP nem IMAP. Ao passo, quando eu estou num aplicativo de celular e olho o meu e-mail pelo aplicativo, aí sim, eu vou usar SMTP e IMAP.
O mesmo, quando eu tenho um cliente de e-mail instalado no computador, como por exemplo o Thunderbird, o Thunderbird vai utilizar sim o SMTP e o IMAP. Porém, muita gente hoje utiliza o Webmail, tá? E o HTTP é o nosso próximo protocolo que a gente vai conversar, muito importante. Aqui o SMTP, que nós já explicamos que é entre servidores e também para envio. O POP3, a diferença entre o IMAP e o POP3, gente, é que o POP3, ele, ao entregar a mensagem ao destinatário, ele esvazia o espaço aqui, ele apaga o que está aqui. Então ele entrega para o destinatário diz assim, olha, recebi, beleza, vou apagar aqui, certo? Isso era muito usado quando a gente tinha limitação de espaço nos nossos servidores. Se bem que quem trabalha com Gmail toda hora está recebendo uma mensagem, olha, teu espaço acabou. Uma solução seria trazer tudo para a máquina, mas também é muita coisa para você gastar na máquina. Aí você acaba comprando um espaço maior para continuar trabalhando com o IMAP, né? O IMAP não. O IMAP ele deixa um espelho de tudo aqui no servidor. Então tudo está na nuvem. Por isso que o IMAP é usado hoje mais, né? Ele mantém a mensagem no servidor e o que eu vejo aqui é apenas um espelho do que está no servidor. Então, normalmente aqui eu só recebo um pedacinho do cabeçalho da mensagem para me mostrar naquela lista. Aí quando eu abro o e-mail, aí sim que ele faz o download do e-mail completo, tá? Então o IMAP trabalha assim. Finalmente, gente, para completar aqui a nossa aula de hoje, o protocolo HTTP e HTML, os protocolos, né? O protocolo HTML é o protocolo usado para escrever as páginas. Quando você der Ctrl U numa página da web, você vai ver lá o código HTML. Já o protocolo HTTP são as mensagens trocadas entre o cliente e o servidor. Essas mensagens, ela pode conter payload ou não, certo? Então você troca essas mensagens. Então, vamos lá. Primeira etapa, eu tenho um cliente, eu quero me comunicar com o servidor. Eu mando uma mensagem, olha, que tal você me mandar essa página aqui, index? Tá certo? Esse cara aqui vai escrever isso, né? Vai chegar um código, o servidor vai gerar um código HTML em resposta, tá certo? E finalmente ele vai mandar a página para você. Tá? Essa página, gente, repetindo, chega para a gente em HTML. É necessário que o navegador transforme isso nesse visual bonito que a gente observa aí na navegação web. Okay? O HTTP tem uma URL, é interessante saber essas nomenclaturas aqui, que é essa tripa gigante aqui, que é o endereço, tá certo? E a operação HTTP, né, é através de um comando get, put, quando eu quero colocar alguma coisa lá, e uma resposta, um post, né? Dele. Ó, tem get, post, put, delete. Tem todas essas mensagens HTTP que são trocadas entre cliente e servidor. Gente, devido ao fato do HTTP ter livre acesso na internet, ele pode carregar muitas informações além de página web, tá? Então, muitas vezes, eu controlo aí essas páginas web, tá? E recebo isso aí, ok? O que mais, pessoal? Códigos de status, ou seja, muitas vezes não, sempre, quando eu faço uma requisição HTTP, eu recebo uma resposta e um código. O código 100, 101, 102, 103, 100 e alguma coisa é informativo. 200 e alguma coisa é quando eu obtive sucesso, 300 e alguma coisa, redirecionamento, 400 e alguma coisa, erro de cliente, 500 e alguma coisa, erro de servidor. Esses dois erros aqui são importantes a gente conhecer, né? E alguns códigos aqui, tem na internet, evidentemente, esses códigos todos detalhados. Ele está mostrando alguns em particular aqui, 202, 403, 404, para dar exemplo, né? Bom, o HTTP versão 2 é uma revisão importante do 1.1, tá certo? Enquanto em um havia streams independentes, no novo, os streams multiplexados, ok?
Protegendo o HTTP, a gente pode usar o HTTPS, que aí você pega e encapsula o HTTP dentro do TLS, que é também uma forma da gente criptografar as mensagens, tá certo? Com isso, a gente deixa de usar a porta 80 e começa a usar a porta 443, ok? Um Wireshark aqui, observando essas mensagens, tá? E aí a gente termina a aula de hoje. Ok? Obrigado e até a próxima aula.